Nesses últimos dias, houve uma série de desdobramentos agora dessa vacina no Brasil, né? Da Coronavac e da incapacidade da... sinceramente, gente, é o caos, né? É o caos. O Bolsonaro havia demitido o Mandetta, posto o Taixe no Ministério da Saúde, que depois se demitiu, e colocou o general Pazuello, porque ali teria alguém que, em tese pelo menos, né, que supostamente seria um expert em logística. E o que o Pazuello está demonstrando é que ele não é esse expert em logística, pelo contrário, né, a bagunça está, sabe, instaurada agora e institucionalizada. Então, problemas de contato com a Índia, queriam buscar vacina e a Índia não mandou, agora estão com problema com insumos da China por causa de questões diplomáticas. A gente falou isso aqui anteriormente, né? Você tinha lá o Ernesto Araújo, o chanceler, e muitos outros bolsonaristas, o filho do Bolsonaro, constantemente antagonizando a China, e agora a China está dando o troco, né? Então, assim, sinceramente, é o caos instaurado, né? O caos como política de Estado, o caos como método de governo. E isso, obviamente, vai ter consequências, né? Até quando as vacinas vão durar no Brasil? Se será possível empreender essa campanha de vacinação nos próximos meses? Aí está a questão. E uma coisa que estão fazendo agora, né, os bolsonaristas, isso inclui o próprio presidente, o Pazuello e outras figuras do governo, é destruir as provas. E eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Porque desde maio de 2020, desde maio, o Bolsonaro e o Ministério da Saúde e outras figuras estão encampando a cloroquina como um remédio, como um tratamento precoce para o Covid. Tanto que foi um dos motivos de divergência entre o Mandetta, quando é demitido, e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria encampar a cloroquina e o Mandetta se recusou porque não havia a menor justificativa para isso. Então já foi um momento de tensão ali. Você teve o ministro da Saúde que foi demitido porque ele preferia seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então esse já foi um ponto de contato, né? Um ponto de conflito, de tensão. E o Bolsonaro ficou lá com caixa de cloroquina na rua, perseguindo a EMA com caixa de cloroquina, os seguidores do Bolsonaro cantando cloroquina, cloroquina. Ou seja, você teve lá um governo que vestiu a camisa da cloroquina e que encampou essa campanha, né? Como se fosse a resposta ou como se fosse o remédio, a solução para o coronavírus. Coisa que não é. Coisa que não é. E agora que surge a vacina Coronavac, e o governo vai se apropriar dessa vacina como se fosse uma vacina do governo federal, sendo que, na verdade, foi o Instituto Butantan que fez, em parceria com a China, mas tudo bem. Eles pegam essa vacina e começam agora a destruir as evidências de que o Bolsonaro, em algum momento de sua vida, defendeu a cloroquina. Então você tem essa entrevista, essa coletiva do Pazuello. Eu vou pôr para vocês assistirem aqui, porque vocês vão perceber aqui a enorme cara de pau dessas pessoas. Eles são cara de pau, eles são mentirosos, eles não têm a menor vergonha disso. Ontem, o vídeo mais cedo foi sobre isso, né? Sobre como eles mentem descaradamente. E isso faz parte de uma estratégia de confundir as pessoas, de manipular a realidade, porque o que menos importa são os fatos. Então assistam General Pazuello falando sobre tratamento precoce. Assistam. O senhor falou em atendimento precoce e não citou mais a cloroquina. O governo vai seguir... Eu não falei isso, senhora. Não, o senhor falou... Eu não falei isso, senhora. Eu não usei esse termo nenhuma vez. Não. A senhora não ouviu eu falar nada disso. Atendimento precoce. Mas a senhora não ouviu falar nenhum remédio. Não. Então por que você está dizendo que eu falei? Não, eu estou lhe perguntando se o senhor, se o Ministério... Eu não estou ouvindo. Desculpa, eu não estou te ouvindo. A questão é, o senhor falou em atendimento precoce. Em outras coletivas, o senhor falava em cloroquina e não citou a cloroquina. O governo federal... Senhora, a senhora nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Não aceito a sua posição. Mas a pergunta é, o governo federal vai seguir distribuindo cloroquina? Quando solicitado pelos estados e municípios. Se o governo Bolsonaro vai servir para alguma coisa, é para destruir completamente a reputação das Forças Armadas. Porque esses generais que integram o governo Bolsonaro, essas figuras como Pazuello, eles são uma desgraça. Eles são uma desgraça. Eles demonstram realmente, assim,
eu acho, pelo menos, né, uma grande parte da mentalidade que existe dentro das Forças Armadas ao ponto de se fundir, né, se tornar um híbrido com o bolsonarismo. É uma coisa pavorosa, é uma coisa horrorosa. E você tem ali o Pazuello negando que em qualquer momento ele tenha defendido o tratamento precoce ou a cloroquina. Só que tem um grande detalhe aqui, né, tem um grande porém aqui. Se você for numa página que tem no Ministério da Saúde, que se chama Tratkov Brasil, é um formulário clínico que o Ministério da Saúde, sob comando do Pazuello, é importante ressaltar isso, o Pazuello é o ministro da Saúde. Sob o comando do ministro da Saúde, essa página foi elaborada, atualmente está em estado de simulação, mas ela foi projetada para ser usada para fazer um diagnóstico, ajudar, né, os médicos e enfermeiros a fazer um diagnóstico de Covid nas pessoas. Então aqui eu fiz uma simulação, botei meu nome, botei uns dados aqui fictícios, e botei aqui alguns sintomas fictícios também, né? Então, por exemplo, botei fadiga, perdi apetite, dor de garganta, dor em membros inferiores e náuseas. Botei lá os sintomas aleatórios. Olha a recomendação que essa página do Ministério da Saúde, uma página oficial, dá. Sinais de alerta de gravidade de Covid-19. Para existir alguns desses sinais, encaminhar paciente para a unidade de emergência. Daí eles analisam aqui, né, dão um score de gravidade, dão 16, é grave o negócio, então realmente eu, pelo menos nesse formulário aqui, teria alguma coisa que poderia indicar que era Covid. Daí diz aqui, olha, diagnóstico de Covid-19, score 6 pontos ou mais, iniciar tratamento precoce para Covid-19. E daí eles dão aqui qual é o tratamento precoce, né? Paciente receberá o tratamento precoce? Daí eu botei sim, né? Eu quero receber o tratamento precoce, afinal de contas é um tratamento para evitar que eu piore a situação. Daí aqui sai a recomendação do portal do Ministério da Saúde, dessa página aqui, que é um aplicativo para ajudar médicos e enfermeiros no Brasil hoje, nesse caso particular em Manaus, porque isso aqui foi destinado para Manaus, para ajudar pessoas a cuidar de pacientes no Brasil hoje. Aqui você tem uma página do Ministério da Saúde, sob comando do Pazuello, que diz ali que jamais recomendou cloroquina, recomendando cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. É uma mentira na cara dura. O cara vai dar uma coletiva de imprensa mentindo, porque eles estão fazendo recomendação para isso. É a página do Ministério da Saúde aqui. Mentirosos. São mentirosos. E agora, como eu disse, eles estão tentando apagar as provas. Parece que na conta do Twitter do Bolsonaro estão apagando as fotos antigas que ele mostrava a caixinha de cloroquina. Estão tentando agora reverter a história. Eu falei ontem aqui sobre o livro de George Orwell, 1984, Como Havia o Ministério da Verdade, que fez justamente isso. Eu ficava o tempo todo reescrevendo as notícias, reescrevendo o passado, tentando apagar o passado, apagar figuras históricas, apagar notícias, modificar a narrativa, a versão. Ou seja, eles estão fazendo isso agora. Eles querem agora dizer que o Bolsonaro jamais defendeu a cloroquina, que o Bolsonaro jamais defendeu o tal tratamento precoce, que não existe. Não existe tratamento precoce para Covid-19. E aqui você tem portal do Ministério da Saúde recomendando cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. É ridículo o que eles fazem. Esse governo é criminoso. É criminoso. E falando sobre isso, né, sobre Covid e infecção e contágio, a gente ficou sabendo também ontem que o velho da Havan, o Luciano Hang, o dono das lojas Havan, está contaminado, está com Covid-19, está internado no hospital, ele, a esposa e a mãe. E eu não sou o tipo de pessoa que celebra esse tipo de coisa, eu não sou o tipo de pessoa que, sinceramente, espero que ele morra, não é isso, sinceramente, vocês já viram aqui anteriormente, não consigo, não é da minha natureza, não espero que ele morra, não espero que ele piore, não consigo ser assim. Sei que tem gente que torce, sei que tem gente que acha que seria justiça poética, mas eu não consigo, eu realmente não consigo. Mas, por outro lado, uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas falando aqui, em relação à vacina particularmente, né, é que as pessoas que estão negando a vacina, ou negando o coronavírus, ou negando a pandemia, ou negando a gravidade da pandemia, que elas assinassem um termo de compromisso que elas não querem receber vacina, que elas não querem receber, sabe, o tratamento. Eu até entendo essa revolta, né, porque as pessoas estão putas, né, as pessoas querem, que se dane mesmo, que morra lá o velho da van, que morra essas pessoas, que morram os bolsonaristas. Mas, por outro lado, se a gente for estender essa lógica mais adiante, pensar em outras circunstâncias, em outros casos,
é uma lógica perigosíssima. Primeiro porque no caso da vacinação, para poder atingir uma imunidade coletiva, é necessário que, no mínimo, 70% da população seja vacinada e esteja imunizada. Então, mesmo o gado bolsonarista, mesmo o negacionista da vacina, mesmo o fanático bolsonarista terá de se vacinar para que haja essa eficácia coletiva, senão não funciona. Então, nessa lógica, querer que 30% da população ou mais que apoia o Bolsonaro não se vacine pode atrapalhar os esforços coletivos de vacinação para todas as pessoas, não apenas para o gado bolsonarista, para todas as pessoas, todos os brasileiros. Então, o esforço coletivo de vacinação depende também dos negacionistas. E isso é o pior de tudo, porque você tem que esperar que essas pessoas queiram fazer isso para que haja a eficácia. Então é complicado, realmente a lógica não funciona, não opera no mundo real. E outra coisa também é se pensar em outras circunstâncias, em outras condições, né? Por exemplo, o cara não quer tomar vacina, então que morra, então que deixa a vaga para outra pessoa, então que abra a mão do respirador para que outra pessoa possa se tratar, então que abra a mão da vaga do UTI. Eu vi esse tipo de comentário. E a gente entra numa questão aqui que é basicamente filosófica também, que é da bioética, né? De quem merece tratamento, de quem merece prioridade em tratamento. Se a gente pensar em outras doenças, em outros tipos de enfermidades crônicas, né? Por exemplo, um câncer de pulmão. Você tem um fumante que desenvolve um câncer de pulmão. Esse fumante, que fumou a vida inteira, que sabia dos malefícios de fumar, e mesmo assim continuou fumando, não merece tratamento também? Não merece ser levado para uma UTI, ou receber um transplante, ou receber algum tipo de atendimento? Não merece? Ou uma pessoa que durante a vida inteira consumiu altos índices de açúcar, né, doces, e desenvolve uma diabetes, não merece tratamento depois? Ou uma pessoa que bebe e dirige, e daí sofre um acidente, e daí vai o SAMU atender a pessoa. Essa pessoa que bebeu e dirigiu e sofre um acidente não merece tratamento? Porque ela adotou um comportamento de risco? Que ela assumiu um perigo que é beber e dirigir e depois sofre um acidente? É complicado, de fato, você tentar extrapolar essa lógica, né? Só merece tratamento quem respeitou as normas, quem respeitou a ciência, quem respeitou comportamentos que não são arriscados. Não funciona, porque na verdade todos nós, de algum modo ou de outro, adotamos algum tipo de comportamento que não é totalmente saudável e que pode ter depois consequências no futuro, a gente necessitar de um tratamento e ocupar um leito de hospital, ocupar um leito de UTI, receber um transplante. Então, não é assim que as coisas funcionam, obviamente, a gente sabe disso, né? Todos nós vamos envelhecer e vamos precisar de atendimento para doenças que foram consequências, muitas vezes, de comportamentos durante a nossa vida inteira. Então, é, de fato, exagerar um pouco no raciocínio aqui, né? A gente tem que pensar que mesmo esses negacionistas também merecem tratamento, por mais que eles sejam uns idiotas. É assim, é complicado, mas é assim que as coisas funcionam, né? E daí vai aparecer alguém falando aqui, né, em relação ao velho da Havana, certamente vai aparecer, sempre aparece, né, alguém falando assim, mas esses bolsonaristas morrerem não fazem falta, essas pessoas contribuem para essa situação, elas contribuem para o negacionismo, e de fato contribuem. O velho da van foi alguém que aglomerou compradores em suas lojas, né? Tem imagens dele aqui chamando, conclamando a população para ir para a loja da van, quando reabre a loja da van, né? Então é alguém que de fato contribui para isso. E daí tem um argumento que eu já ouvi muitas vezes, né, que é da viagem no tempo para matar o Hitler. Se você tivesse a oportunidade de voltar para o passado e matar o Hitler, você não faria isso para poupar a desgraça da Segunda Guerra Mundial, para poupar o mundo do Holocausto? Bem, primeiro que é uma situação totalmente hipotética que jamais vai se realizar, né, porque viagem no tempo, até onde sabe pela ciência, é impossível. Mas, por outro lado, isso é por uma enorme carga, é por uma enorme responsabilização individual. Quando você lê a biografia do Hitler, por exemplo, quando você vê a história da Segunda Guerra Mundial, você percebe que o Hitler ele era um elemento de uma mentalidade coletiva. Aquela mentalidade que o Hitler reproduzia, outras pessoas também reproduziam. Então, a gente não tem a menor garantia que se por acaso não houvesse o Hitler, não haveria outra pessoa, talvez até pior do que Hitler, chegaria ao poder na Alemanha e também causaria os males que causou. Então a gente não tem como saber. Não tem como saber se você retirar essa engrenagem nesse mecanismo histórico que você pararia a máquina de destruição histórica. Não temos como saber disso. Como eu disse, isso é por uma enorme responsabilização individual, sendo que certos mecanismos são altamente contextuais e coletivos. É claro que você tem um doido mais doido do que outros, mas no geral isso faz parte de um processo, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no racismo, ou no machismo, ou na homofobia. Você tem indivíduos racistas, você tem indivíduos machistas, você tem indivíduos que são homofóbicos. Só que, além disso, e abaixo disso, você tem uma estrutura que é racista, uma estrutura que é homofóbica e uma estrutura que é patriarcal, que é misógina. Então essa estrutura social
permite com que esses indivíduos se manifestem no interior dessa grande estrutura que cria uma série de obstáculos para certos grupos minoritários. É quase como se fosse um círculo vicioso, porque você tem essa estrutura que cria indivíduos que reforçam a estrutura. Então, matar o indivíduo, ou pôr um fim no indivíduo, ou eliminar o indivíduo, não vai acabar com a estrutura. Você tem que atacar as bases, na verdade, né? A base é que está gerando esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, que foi o caso do fascismo, que foi o caso do nazismo. Era uma estrutura, era uma série de pensamentos e ideologias que vieram culminar em indivíduos que levaram à potencialização da tragédia. O Bolsonaro, eu já falei aqui várias vezes, ele não é a doença, ele é um sintoma da doença. Ele é um elemento que surfou numa série de ressentimentos e de emoções e de inquietações e de raiva coletiva no Brasil. Ele só canalizou isso. Mas ele não criou isso. O Bolsonaro não criou o antipetismo, o Bolsonaro não criou, sabe, essa revolta da classe média brasileira que vai lá e se espelha nesse fulano. Ele não criou essa mentalidade armamentista, ele não criou essa mentalidade militarista, de apologia à violência, a torturadores e a ditadores. Ele não criou isso, mas ele canaliza isso. Então, se outra pessoa também aproveitasse esse momento, conseguiria os mesmos ganhos políticos que o Bolsonaro. Talvez fosse pior, talvez fosse melhor, mas é difícil você tentar estabelecer que esse indivíduo aqui é a causa de todos os males do universo, porque não há isso. Raríssimas vezes você vai pegar um indivíduo que realmente tem um poder único e singular e individual de transformar a história. Isso quase nunca acontece. São processos, né? Processos coletivos. E se ele chegou ao poder é porque você tem milhões de pessoas que pensam parecido ao Bolsonaro. Milhões de pessoas que olham para ele e se espelham naquilo que ele diz. Então é isso. Se agora você tem milhões de brasileiros querendo usar cloroquina, negando a vacina, negando a ciência, é porque não é o Bolsonaro. São milhões de pessoas que pensam parecido. E falando em cloroquina também e ivermectina, uma outra pessoa que defendia isso, né, e que propagava isso, é um apoiador do Bolsonaro também, é o Magno Malta, pastor evangélico e que foi senador também da base governista, da base do Bolsonaro. E ontem, só para dar uma desopilada, né? Ontem ele teve uma postagem dele nas redes sociais bloqueada, porque foi verificado que não era uma postagem verdadeira, e daí ele publicou o seguinte aqui nas redes sociais, né? Ele foi indignado lá e publicou o seguinte, publicou um print aqui da tela dele e falou o seguinte, olha: postei um conteúdo desse amigo querido que tanto ajudou o Brasil falando a verdade na pandemia. E os sabichões, que se dizem verificadores de conteúdo, tirou do ar dizendo ser supostamente falso. Pergunto, o que é falso? O conteúdo do vídeo ou minha pergunta? Ai, ai. E daí tem a foto dele e o print. Só que quando você olha embaixo aqui, tem duas fotos da piroca do Magno Malta. O pastor evangélico, conservador, cidadão de bem, respeitador da moral dos bons costumes, põe lá um print com as fotos da piroca dele, do peru do Magno Malta. E isso viralizou, né? Deu tempo das pessoas darem um print do print e agora todo mundo está revoltado com o pinto do pastor. O pinto do pastor. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, né? Sobre essa destruição de evidências agora do bolsonarismo, tentando apagar as evidências de que eles um dia defenderam tratamento precoce, cloroquina, ivermectina, sendo que no próprio site do Ministério da Saúde você tem lá recomendações para isso. Use isso, recomende isso para os seus pacientes. Eles não têm como apagar as evidências, estão todas dispostas aqui, fotos, vídeos, áudios, imagens, não tem como negar o que eles fizeram, gente. O crime que eles cometeram, porque é criminoso o que eles cometeram, o crime que eles cometeram aqui, sabe, deixou inúmeros rastros. E a gente espera, repito aqui, a gente espera que um dia essas pessoas sejam punidas, que paguem por isso. Mas me diga o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre as reflexões que a gente fez aqui, né, envolvendo o velho da van também, sobre desejar a morte das pessoas ou não, se muda alguma coisa, no final das contas, né, se altera alguma coisa, no final das contas. Eu acho que é, como eu disse, pôr muito peso no indivíduo e não pensar no cenário macro, né, no cenário maior, que tem uma série de mecanismos que estão em atividade e que levam até esse final, até esse desfecho. E também sobre a piroca do pastor aqui, do Magno Malta, né? Putz. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador. E hoje vai começar, daqui a pouco, vai começar a minha aula no ICL de escrita narrativas para quem quer escrever um livro, aprender a escrever história, escrever um romance, escrever um livro de não ficção. Então se torne um aluno lá e participe. Um abração para vocês, confira os meus livros sobre Bolsonaro, Jesus Histórico e também a tradução que eu fiz da Teogonia do Exíodo, um clássico da poesia grega. Um abração para vocês e até mais. Tchau!